Olá, hoje iremos falar sobre a psicologia no Maranhão. Nós vamos começar com uma pequena introdução sobre a história do Maranhão. O Maranhão faz parte dos 9 estados que compõem a região nordeste do Brasil. Fica localizado no meio norte do hemisfério oeste. É considerado o 8º estado mais extenso do Brasil. No período pré-colonial brasileiro, foi marcado pela falta de um plano de ocupação das terras por parte do governo, que tinha um grande interesse no lucrativo do comércio e de especiarias com o Oriente. Os colonizadores encontraram duas raças indígenas dominando quase todo o território brasileiro, que eram chamados de tupis e tapuaís. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, comandados por Pedro Álvares Cabral, e assim que chegaram tomaram dimensão do território a ser conquistado por eles. A psicologia no Maranhão, assim como no Brasil, teve sua origem em outros campos do saber, como a medicina e a pedagogia. Na medicina, os primeiros psicólogos faziam acompanhamentos psicoterápicos nos pacientes em institutos mais conhecidos do nosso território, dentre eles o Hospital Nina Rodrigues, fundado em 1941. Na pedagogia, se firmou como disciplina nas escolas públicas e particulares do primeiro e segundo grau e nas escolas de ensino médio de enfermagem, e também tinha como objetivo oferecer uma estrutura teórica que buscasse solucionar problemas de futuras professoras nas práticas pedagógicas. O grande percussor dessa ciência no estado maranhense foi um padre que se chamava João Miguel Moana, que tratava de assuntos cotidianos relacionados à intimidade humana, incerteza e dúvida. Ele ensinava que as adversidades, neuroses e dores eram momentâneos e que o homem preferia os costumes passageiros, mergulhando em uma extrema angústia e depressão. Na década de 70, houveram grandes acontecimentos importantes para o surgimento da psicologia no Maranhão, como a elaboração do primeiro projeto de criação de um curso de psicologia na Universidade Federal do Maranhão, e também pelos acontecimentos desastrosos em nosso país, entre eles o regime militar. Foi durante esse período que a psicologia começou a ser notada, pois os psicólogos ficaram encarregados de realizarem tratamentos psicoterapêuticos aos jovens considerados, entre aspas, subversivos e drogados, e isso fez com que despertasse interesse em torno dos processos internos. No final da década de 80, a psicologia ainda se encontrava como área de atuação ainda restrita. Esta, por vez, foi conduzida à necessidade de ser reinventada. Foi quando se deu a participação dos psicólogos nas discussões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É interessante analisar que toda essa situação teve uma característica interessante. Momento este que se foram aplicados incontáveis termos para se referir à psicologia e o trabalho do psicólogo, não somente na quantidade, como também na diversificação, principalmente ao que estava relacionado ao ajustamento ou adequação a algumas concepções sociais e históricas. Até a década de 70 não existia registros de profissionais de psicologia. Em busca dessa formação, as pessoas deveriam se deslocar para outros estados, como Pernambuco, Paraíba, Brasília. O que já era difícil para as mulheres da época então era muito mais. Tratou-se de uma opção moderna, até dadas mais tradicionais que eram seguidas, como o serviço social, por exemplo. Os principais campos de atuação era basicamente a psicologia clínica e a psicologia organizacional. O Detran empregou muitos dos recém-formados nessa época devido à necessidade de aplicação de exames psicotécnicos. O mercado era super fechado e mal estruturado, mas instituições como a UFMA, a PAI e a FEBEM serviram de fonte para o exercício da profissão. Já nos anos 80, empresas como Alumar, Vale, Nocergel, Correios, Caema foram campos para ampliação da nossa área. Free
created using Powtoon.